Boa noite a todos. Com um enorme prazer, nós estamos aqui no nosso 14º episódio da primeira temporada, parafraseando meu amigo professor Dr. José Cavazos Lazoli, da primeira temporada do nosso MOFs, hoje é Anatomia In-House, que são tantas atividades que nós temos, né? Anatomia In-House, hoje o professor convidado é um professor, na realidade, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense, é um grande amigo de longa data, desde que eu entrei na universidade, é um professor que tem um lastro de expertise e domínio da oratória, que é invejável, é um professor que é médico, cardiologista, enfim, que divide seu tempo entre a universidade e a vida privada, a clínica, e também as sociedades, né, sociedades de medicina do esporte. Então, e está aqui hoje nos abrilhantando, vai nos brindar com uma belíssima aula, que eu sei que o senhor tem o domínio, e eu sempre digo a todos, professor Cavazos, professor Rodrigo Mota, professor Manaia, são meus professores, então eu estou sempre aprendendo. Professor Cavazos, é uma honra, muito obrigado pela sua colaboração, e nos desculpe por estar tomando seu tempo, né, com essas nossas atividades, e eu gostaria de comentar que o alcance dessa nossa atividade, dessas aulas, elas são grandes. Eu tenho recebido solicitações de alunos de outras universidades. Hoje nós temos alunos da Federal da Bahia, nós temos alunos do Nordeste, temos alunos do Rio Grande do Sul e os nossos alunos da instituição. Então, é uma grata satisfação tê-lo aqui. O senhor, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Márcio Babinski, muito obrigado aí pela tua gentileza do convite, obrigado pela gentileza das suas palavras, e a todos aqueles que estão nos assistindo, peguem as palavras do professor Babinski e apliquem ele próprio, multiplicando aí por uns 2 ou 3. O professor Babinski é um grande médico, um grande anatomista, um grande professor, um grande mestre, e se ele diz que aprende conosco, a recíproca é verdadeira. Nós também sempre estamos aprendendo com ele. Então, Babinski, é um prazer muito grande estar contigo hoje aí, com todos aqueles que estão nos assistindo. E hoje vamos conversar um pouco sobre os aspectos anatômicos e clínicos do duodeno e pâncreas. Na realidade, como o público-alvo principal dessa palestra são os alunos da disciplina de Morfologia 2, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense, né, a gente acabou direcionando um pouquinho mais essa palestra para esses colegas, mas todos aqueles que são de outras instituições são igualmente bem-vindos. Então, meu nome é José Cavazos Lazoli, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. E esse é o nosso roteiro de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre duodeno, sobre pâncreas, são duas regiões aí muito importantes, né, do corpo, e vamos falar rapidamente sobre os aspectos embriológicos, né, apenas para consubstanciar algumas informações que a gente vai passar em seguida, e vamos falar do duodeno e do pâncreas, né, com alguma aplicabilidade clínica. O foco talvez seja a morfologia, né, e para a disciplina de Morfo 2, a gente acaba focando muito mais na anatomia do que propriamente na aplicabilidade clínica, mas a gente vai dar uma pincelada no final da nossa apresentação, né, embora seja mais assunto para anatomia médico-cirúrgica, que é uma disciplina que todos vocês aí, da Morfo 2, vão estar conosco no semestre que vem, se Deus quiser. Então, vamos lá? Todos vocês sabem, imagino, né, que já devem ter tido contato com a embriologia, que existe uma estrutura denominada intestino primitivo, né? Esse intestino primitivo, ele vai ser dividido em 3 regiões: um intestino anterior, um intestino médio e um intestino posterior. Então, na realidade, essa divisão, muitos perguntam, por que anterior e posterior? Na realidade, boa parte das referências de posição no embrião tem como referência com o embrião como se estivesse deitado, né, com o ventre voltado inferiormente. Então, o que é mais cranial no embrião
acaba tendo a denominação de anterior, e o que é mais caudal acaba tendo a denominação de posterior. Ok? Bom, do intestino anterior, a gente tem as seguintes estruturas que derivam dali, né? Além da faringe, a parte, digamos assim, mais cranial do tubo digestivo, o esôfago, o estômago, até o duodeno, aproximadamente na segunda porção do duodeno, tá? Isso seria, assim, toda a parte até a segunda porção do duodeno, naquela região onde existe a papila maior do duodeno, que é a abertura do ducto biliar com o ducto pancreático principal. E, por consequência, né, como o fígado deriva daquela região do intestino anterior, então o fígado também é um derivado, faz parte do que se origina a partir do intestino anterior, né? Então, vocês devem lembrar, né, dentro do mesogastro ventral, começa a se desenvolver um broto hepático, junto com o broto do pâncreas ventral. E existe um outro broto pancreático dorsal que vai formar o restante do pâncreas, a parte de corpo e cauda. E o pâncreas ventral vai formar a parte da cabeça, principalmente ali próximo do processo uncinado. Certo? Então, toda essa parte aqui é derivada do intestino anterior. Do intestino médio, deriva-se o restante do duodeno, ou seja, a segunda porção do duodeno dali para frente, ou seja, distal ou caudal, a abertura do ducto biliar, e todo o restante do tubo digestivo, jejum no ilho, seco, cólon ascendente, até 2/3 do cólon transverso. Então, os 2/3 direitos do cólon transverso também são derivados do intestino médio. Então, desde a segunda porção do duodeno até os 2/3 direitos do cólon transverso, intestino médio. E o intestino posterior é daí para caudal, ou seja, o terço restante do cólon transverso, mais o cólon descendente, o cólon sigmoide, a parte superior do reto até a parte superior do canal anal, todas essas partes do tubo digestivo são derivadas do que chamamos de intestino posterior. Bom, qual é a importância disso? Para o contexto nosso aqui, duas, basicamente. Primeiro, lembrar que o duodeno está numa transição entre o intestino anterior e o intestino médio. Isso vai gerar, não só para o duodeno, mas também para o pâncreas, uma situação interessante de transição entre dois territórios de irrigação diferentes, já que cada uma dessas regiões, intestino anterior, médio e posterior, vai ter um tronco arterial que vai ser responsável por sua irrigação. Respectivamente, tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. Então, dessa forma, o tronco celíaco e seus ramos irrigarão todos os derivados do intestino anterior primitivo, ou seja, até a segunda porção do duodeno. A artéria mesentérica superior e seus ramos irrigarão todos os derivados do intestino médio, ou seja, segunda porção do duodeno em diante. Então, aí temos realmente uma transição nessa segunda porção do duodeno, a transição entre dois territórios diferentes do ponto de vista de irrigação, os derivados de dois troncos arteriais diferentes. E, finalmente, a artéria mesentérica inferior vai irrigar tudo aquilo que é derivado do intestino posterior. Então, feita essa colocação, vamos à configuração geral do duodeno, de maneira muito simples, né? O duodeno seria realmente, como dissemos, a transição entre o intestino anterior e o médio, certo? O duodeno, bom, acho que isso é bastante óbvio, mas precisa ser dito, né? Logo após o piloro, a gente já tem aqui a primeira parte do duodeno, e o duodeno termina aqui nesse nível, a nível da flexura duodeno jejunal, onde ele faz uma curva bastante aguda, né? E esse ponto aqui da flexura duodeno jejunal, ele marca, digamos assim, do ponto de vista clínico, a divisão entre o que se chama de digamos assim, trato gastrointestinal superior e o trato gastrointestinal inferior. Se falarmos, por exemplo, sobre uma hemorragia digestiva,
né? As hemorragias digestivas altas, elas acontecem da flexura do duodeno jejunal paracranial, e as hemorragias digestivas baixas daqui para baixo. Isso tem diferenças clínicas que não cabe muito aqui comentar. Bom, o duodeno recebe esse nome, né? O nome é curioso, ele vem literalmente da expressão 12 dedos, né? Duodeno, 12 dedos. Né? 12 dedos a gente pode imaginar também como algo parecido com 12 polegadas. Então, isso diz respeito ao comprimento total do duodeno, que é de aproximadamente 25 a 30 centímetros. Se pensássemos aí em 30 centímetros, estaríamos realmente falando de 12 polegadas. Isso daí tem uma importância bastante grande, tá? A localização ou a relação do duodeno em relação à cavidade peritoneal. Na realidade, aqui a gente tem uma primeira porção do duodeno, que ela tem uma mobilidade, tanto quanto o piloro, né? Na realidade se movimenta junto com o piloro, e o restante do duodeno até a flexura, né, do duodeno jejunal, todas essas porções do duodeno, elas são fixadas à parede posterior, então elas são retroperitoneais, ok? Isso daí, se a gente tiver uma visão, daqui a pouco a gente vai ter essa visão, se a gente tiver uma visão um pouquinho mais ampla, né, a gente vai ver como isso é importante. Então, basicamente, a gente tem 4 porções do duodeno, uma porção superior, que está aqui, que a gente vai ver que tem uma característica interna diferente, ela é mais lisa, né, região do bulbo duodenal. A porção descendente, que é a segunda porção do duodeno, a porção horizontal ou inferior, que é a terceira porção do duodeno, e a porção ascendente, que é a quarta porção do duodeno, até a transição com o jejum ao nível daquela flexura que comentamos há pouco, flexura duodeno jejunal, também conhecido pelo epônimo de ângulo de Treitz, tá certo? Então vamos lá. Eu frisei aqui essa expressão fixado à parede posterior, para dar importância para a gente, né, de que dessa região aqui, ó, aqui a gente tem o piloro, aqui a gente tem o bulbo duodenal, né, vejam que é uma mucosa lisa, não pregueada como o restante do duodeno, e a partir desse ponto aqui, ó, a gente tem a fixação, aqui na realidade a gente tem a borda, né, do forame omental, como a gente vai ver depois, lá para trás, né, e esse pedaço aqui do duodeno, ó, até aqui, é fixo, tá certo? É retroperitoneal. A partir daqui a gente passa a ter o jejum, né? E a partir daí a gente passa a ter toda essa região do tubo digestivo até lá o ilho terminal com meso, né? Que é o mesentério, tá certo? Então, toda essa parte daqui para baixo tem mobilidade, toda a parte daqui para cima tem mobilidade, mas toda essa região aqui do duodeno, ela está fixa pelo fato de ser retroperitoneal. E se olharmos isso, né, com detalhes aqui, né, mais uma vez, olhando de mais perto aqui, região do bulbo duodenal, né, aqui uma flexura, né, que muitos chamam de flexura superior do duodeno, e entrando aqui na segunda porção, terceira porção, quarta porção, flexura do duodeno jejunal. Então, daqui até aqui, nós temos uma porção retroperitoneal. Quando a gente olha mais de longe, a gente vê a importância desse vamos colocar aqui, ó, a gente vê a importância dessa parte aqui ser fixa, para que aqui a gente possa ter uma mobilidade maior até o esôfago terminal, né? Então, toda essa parte de estômago, todo o estômago e esse bulbo duodenal, eles têm mobilidade, porque assim precisa ser, né? Mas se essa parte não tivesse a imobilidade, digamos assim, relativa, né, a gente teria muita dificuldade de fixar essas estruturas aqui. Então, o estômago talvez ficasse um pouco solto, né, assim como o início aqui da raiz do mesentério, que temos aqui posteriormente. Então, quando olhamos aqui para trás, né, mais uma vez aqui, primeira porção do duodeno, né, ao nível aproximado de L1, ou seja, plano transpilórico. Então, do ponto de vista de anatomia de superfície, é a esse nível aqui que está localizada a primeira porção do duodeno, né? Aí a gente desce um pouquinho, e aí a terceira porção do duodeno ela se localiza
aproximadamente a nível de L3, do corpo da terceira vértebra lombar, só para a gente ter a referência aí em termos de exame. Então, falando um pouquinho mais detalhadamente sobre as porções, né? A primeira porção do duodeno, ela vai receber, a primeira que recebe aí o conteúdo ácido do estômago. E como vocês podem ver, ela tem uma mucosa diferente, uma mucosa não preguiada, tá certo? E pelo fato dessa parte livre, digamos assim, do duodeno ser livre de fato, né? Ela é intraperitoneal, ela é revestida por peritônio anterior e posteriormente, então ela acaba acompanhando os movimentos do piloro, que está aqui, ok? Anteriormente, essa primeira porção do duodeno, a gente vai encontrar o fígado e a vesícula biliar, a gente vai ter a oportunidade de ver isso no slide um pouco mais à frente, mas posteriormente, olhem só o que temos aqui, ó, nossa tríade aqui, ó, ducto biliar, ducto colédoco, na realidade, a veia porta e parte do pâncreas também. A artéria hepática própria também está aqui atrás. Então, nessa região aqui, ó, posteriormente, a primeira porção do duodeno, nós temos essas estruturas aqui do hilo hepático. Aqui nós conseguimos ver melhor, né? O ducto hepático aqui em cima, o ducto colédoco aqui embaixo, a veia porta aqui, né? E artéria hepática própria, e aqui a primeira porção do duodeno. Temos a oportunidade de ver, então, aqui, ó, anteriormente, nós temos o fígado e parte da vesícula biliar aqui, pegando também anteriormente a primeira e também junto à segunda porção do duodeno. Inclusive, essa relação próxima, né, da vesícula biliar com a primeira, eventualmente a segunda porções do duodeno, né, faz com que, eventualmente, em cadáveres fixados, a gente consiga olhar uma pigmentação nessas regiões, na primeira e na segunda porções do duodeno, né, graças ao extravasamento da bile que pode acontecer no cadáver. Então, a gente já teve a oportunidade, eu creio que todo mundo já teve a oportunidade de prestar atenção nisso. Bom, descendo um pouquinho, a gente vem aqui para a segunda porção do duodeno, a porção descendente, né? E aqui a gente tem algumas ocorrências muito interessantes, né? Como a presença aqui da papila maior do duodeno, né? Onde desembocam tanto o ducto colédoco quanto o ducto pancreático principal, tá certo? Temos a papila menor do duodeno, onde desemboca o ducto pancreático acessório, que aqui está, certo? Essa segunda porção do duodeno, né, em geral, é até onde o endoscopista consegue chegar com alguma facilidade, né? Então, quando o indivíduo está fazendo endoscopia digestiva alta, né, ele passa lá pela faringe, passa pelo esôfago, entra na região do cárdia, no estômago, percorre o estômago, obviamente descrevendo tudo que vê, e ali, ele passando pelo esfíncter pilórico, né, ele ganha a primeira e geralmente consegue chegar aqui bem, com uma certa facilidade, na segunda porção do duodeno. Tá? Anteriormente a essa segunda porção do duodeno, temos algumas relações importantes, como fígado e vesícula biliar, mais uma vez, como já vimos, né? E cólon transverso, né? Um pouquinho depois da flexura direita, da flexura hepática do cólon, mais alças do intestino delgado. E, posteriormente, nós temos os vasos renais direitos e o rim direito. Não estamos vendo bem aqui nessa figura, mas podemos ver bem aqui, olha. Segunda porção do duodeno aqui, rim direito aqui, e os vasos renais, né, à direita, como relação posterior dessa segunda porção do duodeno. Aqui nós temos, aqui, ó, olha esse ponto aqui, ó, a região do piloro, tá certo? E aqui é a região onde a gente já tem essa parte do duodeno como retroperitoneal. O peritônio ele está aqui, ó, ele reveste o duodeno e cola essa porção do duodeno até aqui, até próximo da flexura do duodeno jejunal.
Então, aqui nós temos a relação, né, da segunda porção, rim direito logo atrás, né? Não estamos vendo aqui os vasos mais, mas os vasos, presumivelmente, eles estão passando mais ou menos nessa altura aqui. Ainda aqui, então, né, primeira porção do duodeno aqui, segunda porção do duodeno aqui, ó. Então, a relação do fígado, relação da vesícula biliar e aqui, ó, relação do cólon transverso anteriormente, passando anteriormente à segunda porção do duodeno, porção descendente do duodeno. A terceira porção do duodeno é a porção horizontal, porção inferior, que fica aqui, ó, certo? Não tem nada de tão especial assim, né? Mas tem relações importantes aí, né? Anteriormente, os vasos mesentéricos inferiores, né? E vocês devem lembrar daquela pinça ortomesentérica, né? A aorta passando atrás, a aorta abdominal, e a artéria mesentérica anterior passando anteriormente, e um dos conteúdos, né, dessa pinça ortomesentérica é justamente a terceira porção do duodeno. Mas, posteriormente, a gente tem mais estruturas ali, né? A gente não consegue ver aqui o psoas maior direito, talvez a gente veja no próximo slide, mas vemos aqui bem, ó, veia cava inferior aqui atrás, a aorta abdominal aqui atrás, não vemos o outro psoas também, obviamente, né? Mas veremos em breve. O ureter do lado direito, está aqui, tá certo? Os vasos gonadais direitos também passando aqui. Os vasos mesentéricos inferiores não estão ilustrados aqui, mas também passam posteriormente, a emergência dos vasos mesentéricos inferiores, passando posteriormente à terceira porção do duodeno. Então, aqui, ó, aqui a gente tem a aorta abdominal, tronco celíaco saindo lá em cima, né? Aqui a primeira porção, segunda porção, a terceira porção do duodeno, e aqui, ó, os vasos mesentéricos superiores, passando aqui, ó, eles estão cortados aqui, mas obviamente vão passar aqui anteriormente a terceira porção do duodeno, formando aí um dos conteúdos da pinça aortomesentérica. A aorta por trás, a artéria mesentérica superior passando anteriormente à terceira porção do duodeno, certo? Nessa figura aqui, aí conseguimos ver ainda melhor, né, a mesentérica superior aqui, atrás da aorta, terceira porção do duodeno aqui, e aqui, ó, músculo psoas maior à direita, músculo psoas maior à esquerda. Então, aqui a gente está num nível até um pouquinho mais baixo do que L3, né? Aqui estamos em L4. Isso daqui é um perfil mostrando a artéria mesentérica superior, né, se relacionando anteriormente à terceira porção do duodeno. Quarta e última porção do duodeno é a porção ascendente. Ela tem um aspecto ligeiramente oblíquo, né? Na realidade, você não tem um ponto exato para definir aqui a terceira, aqui a quarta, né? Isso vai de acordo com o trajeto realmente do duodeno. Uma, obviamente, é uma curva bem suave, continuação uma da outra, né? E aqui nós estamos subindo à esquerda da aorta, tá certo? Então, a aorta não vemos aqui, mas a aorta estaria passando mais ou menos por aqui, tá certo? E aqui, essa quarta porção, ela sobe e, quando faz essa flexura, né, o intestino, que até aqui é retroperitoneal, ele se volta ligeiramente para anterior. Não estamos percebendo muito bem isso aqui, mas talvez isso seja mais perceptível nesse slide aqui, olha só. Então, passou aqui da flexura, ó, até aqui é retroperitoneal, passou da flexura, passa para intraperitoneal de novo. Então, aqui começa o jejum, né, logo depois da flexura do duodeno jejunal ou ângulo de Treitz, e aqui você tem uma configuração ligeiramente anterior, certo? Então, olha só, aqui também temos que falar do músculo suspensor do duodeno, né? Vamos mostrar aqui, acho que a gente não consegue ver muito bem, mas aqui a gente consegue ver bem melhor, né? Músculo suspensor do duodeno, também chamado por alguns de ligamento suspensor do duodeno, né? Ele é formado por contribuições variáveis de músculos
fibras musculares lisas e elásticas, né, que vão do dorso do duodeno até o pilar direito do diafragma, tá certo? Então, essa estrutura, ela ajuda a tracionar e manter no lugar não só a flexura do duodeno jejunal, mas também ajuda a manter a própria flexura, a própria angulação, que é a própria angulação que a gente observa aí nessa transição entre duodeno e jejum, tá certo? Então, esse é o músculo suspensor do duodeno, por alguns autores assim denominado, por outros autores denominado ligamento suspensor do duodeno, por alguns também denominado ligamento de Treitz, tá? Assim como o epônimo que se dá a esse ângulo. Tá? Então, aqui a gente tem algumas variações desse músculo, ou desse ligamento suspensor do duodeno, sendo que a mais frequente é essa daqui, ó, é a A, onde você tem fibras lisas, mais fibras elásticas, tá? Fibras musculares lisas, mais fibras elásticas, se estendendo aqui desde a terceira porção do duodeno, pegando até a quarta, tá? Eles começam na terceira, pega ao longo da quarta porção do duodeno até a região do ângulo, tá certo? Tudo isso convergindo, então, para o pilar direito do diafragma. E aqui são algumas variações, né? Aqui somente partindo da flexura do duodeno jejunal, aqui partindo somente da terceira e da quarta porções, e aqui divisão em várias fitas, né? Partindo aí desde do início da quarta porção do duodeno até a região do ângulo, são apenas algumas variações aí que podemos ter na configuração anatômica desse músculo suspensor do duodeno, ou ligamento suspensor do duodeno, ou ligamento de Treitz. Bom, é importante a gente falar e enfatizar um pouquinho essas relações peritoneais do duodeno, né? Aqui, conforme havíamos dito, né, exceção dessa parte livre, né, que é intraperitoneal, todo o duodeno é retroperitoneal. Então, essa primeira porção aqui, ó, ela está ligada ao fígado pela parte hepatoduodenal do aumento menor. Vocês devem lembrar que o aumento menor ele é derivado do primitivo mesogastro ventral, né? Então, naquela região ali que pega a partir da região do fundo gástrico, tá? A curvatura menor do estômago, e esse início aí do duodeno, né? Toda essa região, além do mesogastro ventral, alguns chamam de mesentério ventral também, tá? Além do mesogastro dorsal, que todo o restante do tubo tem, essa região vai ter um mesogastro ventral também, ou um mesentério ventral. A gente prefere a denominação nessa estrutura embriológica de mesogastro ventral. Pois bem, dentro desse mesogastro ventral, a gente vai ter o desenvolvimento do broto hepático e do broto que vai formar o pâncreas ventral. Então, isso cresce de forma extraordinária, de tal forma que o que era um meso unindo o tubo digestivo primitivo até a parede anterior, ele passa a ser subdividido em duas partes. Um ligamento, que fica desse broto hepático, que virou fígado, até a parede, que é o ligamento falciforme, e uma parte intermediária entre o fígado e o tubo digestivo. No adulto, vai ser entre a curvatura menor do estômago e a parte adjacente, a face adjacente dessa primeira porção do duodeno, tá certo? Então, esse pedaço vai formar o aumento menor. Tá? E atrás disso, a gente vai ter a bolsa omental, ou a retrocavidade dos epíplons, enfim, tem várias denominações aí, bolsa epiplóica, vários autores chamam de diferentes formas, mas se referindo à mesma região, tá certo? Então, essa primeira porção, estando ligada ao fígado pela parte hepatoduodenal do aumento menor, nada mais é senão a continuação do restante do aumento menor, que já vem, né, margeando a curvatura menor do estômago. Então, aqui, ó, falamos nele, né, no forame omental, o forame de Winslow, que é a abertura dessa bolsa omental, que está localizada topograficamente
atrás do aumento menor. Então, se você pegar aqui toda a curvatura menor do estômago, tá? E essa primeira porção do duodeno, a face adjacente, ó, aqui a gente tem uma lâmina dupla de peritônio, tá certo? O peritônio que reveste aqui a face anterior do estômago e o peritônio que reveste lá atrás a face posterior do estômago. Então, formando uma lâmina dupla aqui que vai até o fígado. Então, esse daqui é o aumento menor. Então, atrás desse aumento menor, então a gente vai ter esse espaço que é a bolsa omental. E a bolsa omental, ela vai se comunicar com a cavidade principal, com a cavidade peritoneal propriamente dita, por meio desse forame aqui, que é o forame omental. Está passando, quer dizer, na realidade, o forame omental, ele está imediatamente acima dessa transição aqui da primeira para a segunda porção do duodeno, tá certo? Então, nesse forame omental aqui, a gente tem como limites anterior, né, o ligamento hepatoduodenal, a famosa tríade portal, né, que é o ducto colédoco, a artéria hepática própria e veia porta, que estão aqui, ó. Conseguimos ver aqui por transparência, né? Posteriormente, a gente tem um peritônio cobrindo a região da veia cava inferior, que está passando nessa região aqui, só que lá atrás não visualizamos aqui nesse slide, né? Superiormente, a gente tem o lobo caudado do fígado, tá certo? Inferiormente, a primeira porção do duodeno, da qual vínhamos falando há pouco, certo? Então, esses são os limites do forame omental, forame de Winslow, que marca a comunicação entre a bolsa omental e a cavidade peritoneal principal, né? A cavidade peritoneal propriamente dita. E aqui mais uma visão, né? Aqui a gente consegue talvez ver melhor por transparência, né? Curvatura menor do estômago aqui a região do piloro aqui, primeira porção do duodeno, temos aqui, né? E vemos então, ó, aqui aumento menor, aqui a parte do aumento menor que chamamos de ligamento hepatoduodenal e aqui essa seta mostrando onde seria o ligamento, o forame omental. Então, se colocarmos o dedo aqui, ó, seguindo essa seta, passando por trás aqui da tríade portal, aí a gente vai introduzir nosso dedo dentro da bolsa omental. Que é exatamente o que esse cirurgião aqui está fazendo. Tá certo? Então, aqui, ó, curvatura menor do estômago, aqui o aumento menor, e aqui a colocação do dedo no interior do forame omental. Então, o dedo indicador aqui do nosso cirurgião está entrando na bolsa omental. Bom, reiterando aqui, falando com um pouco mais de detalhes, né, a segunda porção do duodeno, ela vai receber a papila maior do duodeno, que vemos bem aqui, né? Aqui tem alguns epônimos. Na realidade, a gente evita ficar utilizando epônimos, mas são epônimos que são muito utilizados clinicamente, são muito utilizados na cirurgia, são muito utilizados em exame complementar, como a própria endoscopia digestiva alta, né? Então, assim, a gente fala o nome na nómina anatômica e dá a correspondência em termos de epônimo, só para que vocês também se situem futuramente aí, quando estiverem assistindo, por exemplo, talvez uma discussão de caso, ou uma apresentação de caso, né, ou uma conversa entre dois cirurgiões. Então, aqui, né, nós temos a papila maior do duodeno, né, para onde convergem o ducto colédoco, que aqui está, e o ducto pancreático principal. Ducto pancreático principal, também denominado ducto de Wirsung, certo? E aqui, como eles se unem um pouco antes da desembocadura, aqui na segunda porção do duodeno, eles acabam formando uma parte final um pouco dilatada em formato de ampola, denominada ampola hepatopancreática, famosa ampola de Vater, tá? Que é essa que está aqui. E essa musculatura lisa aqui, ó, derivada da musculatura lisa da segunda porção do duodeno, ela vai vai ter um aspecto, uma configuração circular e, dessa forma, vai formar um esfíncter
chamado também de esfíncter da ampola de Vater, também conhecido como esfíncter de Oddi, certo? A papila menor do duodeno ela não está ilustrada aqui, mas ela chega ao duodeno um pouquinho acima, né, um pouquinho cranial, a papila maior do duodeno, e ela vai receber o ducto pancreático acessório, também conhecido como ducto de Santorini. Todos esses foram anatomistas importantes e acabaram batizando, ainda que involuntariamente, essas estruturas. Então, vamos lá. Aqui nós vemos, então, a papila maior do duodeno aqui, ó, dando chegada ao ducto colédoco aqui e ao ducto pancreático principal aqui. Aqui nós temos o ducto pancreático acessório com a papila menor do duodeno, um pouquinho acima, coisa de 1,5 centímetro, 2 no máximo. Aqui, temos aqui, então, uma outra configuração, né? Aqui, com ducto cístico, ductos hepáticos direito e esquerdo, ducto hepático comum, e aqui juntou com cístico, virou ducto colédoco, tá? Que é o que vai desembocar aqui na segunda porção do duodeno, na papila maior do duodeno, junto com o ducto pancreático principal. Aqui uma outra configuração, e mostrando aqui, ó, a vesícula biliar realmente como uma das relações anteriores da primeira e da segunda porções do duodeno. Aqui, a irrigação. Então, conforme havíamos dito logo no início, naquela ressalva que fizemos em relação aos derivados do intestino anterior e do intestino médio, quer dizer, o que deriva no intestino anterior vai receber, em última análise, ramos do tronco celíaco. O que deriva do intestino médio vai receber, em última análise, ramos da artéria mesentérica superior. Mas só que aqui, né, tanto quando estamos falando do duodeno como quando estamos falando do pâncreas, a gente está numa região de transição. Então, é natural que tenhamos aqui, de fato, uma transição entre ramos desses dois importantes troncos arteriais. Então, derivado do tronco celíaco, né, temos lá, isso vocês já conhecem, gástrica esquerda, artéria esplênica, e o que nos interessa aqui, artéria hepática comum, tá certo? Artéria hepática comum emite a artéria hepática própria, que vai lá para o fígado, e aqui emite a gástrica direita e emite a artéria gastroduodenal, que está aqui. Então, essas artérias, né, a gástrica direita, ela vai irrigar, ela vai se posicionar ao longo da curvatura menor do estômago e vai enviar um raminho para o piloro que chega ali na região do bulbo também. Mas a principal fonte de irrigação aqui é por ramos da gastroduodenal, que aqui está, né? A gastroduodenal geralmente dá uma artéria supraduodenal, que às vezes sai antes, né, dessa divisão, ou às vezes sai da própria gastroduodenal. Temos os ramos retroduodenais aqui, e a artéria pancreático-duodenal superior, que se divide no ramo anterior e no ramo posterior. Tá certo? A pancreático-duodenal superior, ela é ramo, em última análise, do tronco celíaco. A pancreático-duodenal inferior, ela é ramo da mesentérica superior, como vemos aqui. Tá certo? E como cada uma dessas pancreático-duodenais vai emitir um ramo anterior e um ramo posterior, eles vão formar dois arcos arteriais em torno dessa região do duodeno e da cabeça do pâncreas, tá certo? Então, essa é basicamente a irrigação do duodeno. Como dissemos há pouco, então, uma transição sendo uma transição entre intestino anterior e médio, é natural que tenhamos também uma anastomose entre ramos de diferentes troncos arteriais. Até aqui, derivados do tronco celíaco. E daqui para baixo, derivados da artéria mesentérica superior. Tá certo? Depois aqui também ramos duodenais aqui para terceira e quarta porções, principalmente quarta, aqui saindo da primeira artéria jejunal. Então, dois raminhos aqui para o finalzinho, né, da quarta porção do duodeno. A drenagem venosa, ela basicamente segue o padrão da irrigação. Então, os arcos arteriais, eles têm as suas correspondências nos arcos venosos, que vão se esvaziar nas veias pancreático-duodenais, para cima ou para baixo, né, superiores e inferiores, ou na gastroepiploica direita, ou diretamente na veia porta, como vemos aqui. Tá
certo? Então, esse é o padrão da drenagem venosa, certo? Tudo, em última análise, obviamente, desembocando na veia porta. Drenagem linfática, temos grupos anteriores de linfonodos pancreático-duodenais, né, aqui, ó, pilóricos, aqui, e celíacos, não ilustrados aqui, e posteriormente, né, nós temos os mesentéricos superiores que vão acompanhar a artéria de mesmo nome. E todos eles vão drenar aqui para a região da cisterna do quilo, né, e, em última análise, para o ducto torácico. Então, essa, de maneira bastante simplificada, é a drenagem linfática do duodeno. A inervação, né, o duodeno, ele vai receber ramos simpáticos e ramos parasimpáticos, né? Vocês devem lembrar as diferenças, né? O simpático, ele tem uma emergência tóraco-lombar, e o parasimpático, ele emerge do sistema nervoso central, ou só tem duas opções, ou emerge em nível cranial ou em nível sacral. Aqui, nesse caso, a gente vai receber ainda ramos que vêm diretamente do nervo vago, 10º par craniano, tá certo? Então, as fibras simpáticas, elas vão chegar por meio dos esplâncnicos torácicos, esplâncnico maior, esplâncnico menor, esplâncnico imo. Quando a gente estuda o mediastino posterior, a gente geralmente estuda esses três nervos, né? Esses três nervos simpáticos, são os esplâncnicos torácicos, tá certo? Então, só lembrando também uma outra característica interessante, né? A via simpática, né? Ela tem um segundo neurônio, o neurônio pós-ganglionar mais longo. Então, todos esses gânglios, todos os locais onde essas sinapses entre o gânglio, entre a fibra pré-ganglionar e a fibra pós-ganglionar vão acontecer, vão ser justamente a nível dos gânglios do tronco simpático. E a partir daí essas fibras pegam carona nos esplâncnicos torácicos para chegar até o duodeno. O parasimpático, na realidade, ele vem com a fibra pré-ganglionar até aqui muito próximo, na realidade, dentro da parede, né? Vocês lembram que a característica do parasimpático é ter o segundo neurônio, o neurônio pós-ganglionar, muito curtinho. O que equivale a dizer que o gânglio, na realidade, ele é muito próximo do órgão de destino, ou às vezes até no interior dele. Então, é o que nós vemos aqui, ó. Na realidade, esse plexo mioentérico, ou plexo de Auerbach, na realidade, ele poderia ser chamado de gânglio mioentérico, porque na realidade você não tem a formação de um gânglio, anatomicamente falando, mas é justamente nesse nível aí que você vai ter a sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, realmente no interior até do tubo, né, digestivo. Ok? Então, essas são as vias, né? E vamos falar um pouquinho sobre pâncreas. Vamos para o pâncreas, que é uma região muito próxima, tem uma intimidade anatômica muito grande, e a gente encontrou esse histórico aqui, né? Está em inglês, mas a gente vai olhar rapidamente, que é interessante, né? 334, esse sujeito aqui, né, o Herófilos de Chalcedon, que viveu entre 334 e 280 a.C., né, ele descreveu a existência do pâncreas, né? Não sei se foi o primeiro, mas certamente foi um dos primeiros a descrever, a notar a existência do pâncreas, né? E aí a gente vai ver alguns nomes conhecidos nossos, né? Já conhecidos, quase que íntimos, né? Aqui, em 1642, nosso amigo Wirsung, né, descobriu o ducto pancreático principal, que acabou sendo batizado com seu nome, ducto de Wirsung, né? Ducto pancreático principal. 1720, nosso amigo Vater, né, redescreveu a papila duodenal, né, que havia sido originalmente descrita por um outro autor, e por isso acabou sendo, então, conhecida até hoje como papila de Vater, né. 1724, apenas 4 anos depois, Santorini ele observou a papila maior do duodeno e a papila menor do duodeno, né, junto com os seus ductos respectivos, o ducto principal e o ducto acessório. Então, isso
por ter feito essa observação, o ducto acessório, pancreático acessório, acaba sendo conhecido como o ducto de Santorini. Em 1869, Langerhans, né, das ilhotas, né, ele notou a presença de pequenas células poligonais com núcleos arredondados, né, como se fossem ilhotas, como se fossem pequenas ilhas, né, ao longo do parênquima pancreático. Então, todo mundo conhece, né, essas ilhotas pancreáticas como ilhotas de Langerhans também, assim, dessa forma, denominado por um outro autor chamado Laguesse, muitos anos mais tarde. O Odd, olha só ele aí, né? Ele, em 1887, ele observou e descreveu o esfíncter da ampola hepatopancreática. Então, aquela porção final, né? Existe uma variação em que o ducto colédoco e o ducto pancreático principal, eles desembocam separadamente na segunda porção do duodeno. Mas, na realidade, na maioria das vezes, eles se juntam imediatamente antes de desembocarem na segunda porção do duodeno. E como eles se juntam, acaba ficando uma área um pouco de calibre um pouco maior, né? Formato de ampola, alguém achou dessa forma, e essa é a ampola hepatopancreática, e toda aquela musculatura que vimos há pouco, né? Musculatura circular, então, ela é denominada esfíncter de Odd em homenagem ao Odd, que assim a descreveu em 1887. E em 1853, um pouco antes, né? O Treitz, nosso amigo Treitz, localizou a fáscia retropancreática e o que ele chamou de faixa de Treitz, na realidade, o ligamento ou músculo suspensor do duodeno. Então, um rápido histórico aqui, né? E, de uma forma geral, o pâncreas é uma glândula mista, né? Uma glândula que é endócrina, você tem uma porção endócrina e uma porção exócrina, né? Porção endócrina importantíssima aí do ponto de vista metabólico, né? E o pâncreas vai ser dividido em 3 porções: a cabeça, o corpo e a cauda. E essa parte aqui, um pouquinho mais estreita entre a cabeça e o corpo, é o colo do pâncreas, tá? E tem uma partezinha aqui, ó, que seria o processo uncinado do pâncreas, essa parte aqui um pouco mais abaixo e à esquerda, tá? Todo o pâncreas, à exceção da cauda, ele é retroperitoneal, então ele está localizado posteriormente aí ao peritônio. Então, aqui nós temos o estômago cortado, tá aqui. Aqui nós temos a região do piloro, tá? Aqui nós teríamos a região da curvatura menor do estômago, então aqui nós teríamos o aumento maior, né? E lá atrás, bem lá atrás, a gente vai ter o pâncreas, tá? Retroperitoneal. Tá? Então, a cabeça do pâncreas está aqui, ó. Ela vai se localizar, ela vai se encaixar, na realidade, ó, nessa concavidade descrita pela primeira, segunda e terceira porções do duodeno. Então, nessa concavidade aqui é que vai se encaixar a cabeça do pâncreas, tá certo? Então, anteriormente à cabeça do pâncreas, a gente vai ter o piloro e a primeira porção do duodeno, como vemos aqui, né? Posteriormente, a gente vai ter o ducto colédoco, que está aqui atrás, ó, esse verdinho, que vai passar aqui e, nessa altura, mais ou menos, ele entra dentro da substância do pâncreas, afinal de contas, ele precisa fazer isso para chegar aqui na região da papila maior do duodeno, tá? E como havíamos dito aqui, ó, mostrando aqui o processo uncinado, que seria uma prolongação, um prolongamento, melhor dizendo aqui, da parte inferior e da parte esquerda, né, mais abaixo à esquerda da cabeça. Corpo e cauda, aqui, né, eles vão se estender em direção à esquerda, aproximadamente de forma horizontal, aproximadamente, né? Acima deles, a gente vai ter, ó, acima do corpo, a gente vai ter o tronco celíaco aqui, né? Embaixo, a gente vai ter justamente aquela flexura do duodeno jejunal, da qual havíamos falado há pouco, né? E a cauda, então, ela vai acabar se tornando intraperitoneal, porque ela vai penetrar no ligamento lieno-renal. Aqui é por onde passa, né, por onde passam os vasos esplênicos, né? Os vasos esplênicos, eles vêm aqui pelo reto peritônio e aqui nessa região eles passam pelo ligamento lieno-renal, que alguns chamam de aumento, né? Afinal de contas, há passagem de estruturas nobres, tá? Em contato aqui com o baço.
Então, a região da cauda do pâncreas ela tem um contato muito próximo com o hilo do baço. Então, aqui mais uma visão, né, do pâncreas, aqui, ducto pancreático dividido aqui no principal, no acessório aqui em cima, um acessório anormalmente aumentado, isso daqui, na realidade, é patológico, né? Aqui, então, mais uma vez aqui, ó, a cabeça do pâncreas, processo uncinado aqui embaixo, né? Corpo do pâncreas e cauda do pâncreas aqui, né? Então, anteriormente, o estômago e o cólon transverso, como já havíamos visto. Posteriormente, temos aqui veia cava inferior, aorta, vasos renais e gonadais, tá? A região da cabeça do pâncreas aqui. As veias mesentéricas superior e veia porta aqui, ó, a região do colo do pâncreas. O diafragma, a suprarrenal esquerda e o rim esquerdo, tá, com o corpo, e a veia esplênica se relacionando aqui com a cauda aqui. Então, conforme havíamos dito, nessa região aqui, a cauda vai penetrar naquele ligamento liano-renal, volto a dizer, alguns chamam isso de aumento, pelo conceito de aumento, né? Uma lâmina de peritônio, lâmina dupla, entre dois órgãos, tá certo? Então, entre o rim ali na configuração, não é que se origine do rim, mas vem dali e com a passagem de estruturas nobres, no caso ali, a artéria esplênica. E, mais uma vez, lembrando, então, né, da desembocadura aqui do ducto pancreático principal, junto com o ducto colédoco, na segunda porção do duodeno, e na desembocadura, na segunda porção do duodeno, ao nível da papila maior do duodeno, e aqui a desembocadura do ducto pancreático acessório, tá, na papila menor do duodeno aqui. Então, mais uma vez aqui, né, ducto pancreático principal, formando aqui a região da ampola hepatopancreática, junto com o finalzinho do ducto colédoco, e aqui o ducto pancreático acessório, tomando um caminho um pouco mais acima, desembocando na papila menor do duodeno. Tá? Irrigação, lembram daquele arco, né, pancreático duodenais superior e inferior, né, formando um ramo anterior, um ramo posterior. Os ramos anteriores se juntam, se anastomosam, ramos posteriores também, emitem vários ramos transversos aqui que penetram no duodeno. E aqui tem uma questão curiosa e bastante útil para o cirurgião, né? Todos os ramos arteriais, eles penetram no duodeno por meio dessa concavidade aqui, né? Então, se o cirurgião quiser abordar o duodeno e o fizer pela convexidade, ele sabe que ele vai ter ali uma região avascular pela qual ele vai poder penetrar. O restante aqui, né, da irrigação do duodeno, aqui é basicamente cabeça e processo uncinado, né, corpo e cauda, por conta de ramos da artéria esplênica, que está aqui. A artéria esplênica é essa que vai emitindo a pancreática dorsal, a pancreática transversa, a pancreática magna e a pancreática caudal aqui. Então, são ramos, todos esses ramos são ramos da artéria esplênica. Então, a cabeça e o processo uncinado, eles são irrigados pelos arcos arteriais formados pelas artérias pancreático-duodenais, tá certo? E o corpo e a cauda são irrigados por ramos da artéria esplênica. As veias, mais uma vez, seguem o padrão das artérias, né? Então, as veias pancreático-duodenais, dois arcos aqui venosos, né? Sendo tributárias, então, ou para a gastroduodenal acima, ou para a mesentérica superior abaixo. E aqui a veia esplênica está drenando, recebendo as tributárias pancreática magna, transversa e caudal. Aqui a mesma coisa, né, só numa visão posterior, aqui a gente está vendo por trás, né, aqui a veia porta, veia gástrica esquerda, aqui a veia mesentérica inferior, e aqui a veia pancreática transversa, dando na mesentérica inferior, e aqui a veia esplênica recebendo a gastroepiploica esquerda, recebendo a pancreática caudal, provavelmente essa daqui.
E mais uma vez, né, os arcos venosos aqui, né, nas pancreático-duodenais, e o resto do corpo e cauda desembocando ou drenando, em última análise, para a via esplênica. Tá? E com a pancreática inferior, vindo aqui para a mesentérica inferior também. Drenagem linfática, né, os grupos de linfonodos que drenam, né, o pâncreas, né, nós temos aqui o grupo esplênico, que vai drenar a cauda, tá certo? Os grupos pancreáticos superior e inferior, que vão drenar o corpo, né, indo para o gástrico esquerdo, tá certo? E aqui, cabeça, vindo para o grupo pilórico e para o grupo pancreático duodenal, em última análise, para o grupo celíaco, grupo hepático e para o grupo celíaco. E, mais uma vez, né, os linfonodos da cauda, os linfonodos do corpo, os linfonodos da cabeça, né, aqui a cabeça drenando para o grupo hepático. Né, antes para os pilóricos e depois para os hepáticos. E aqui, em última análise, toda essa região aqui, né, drenando para a cisterna do quilo e aí para cima para o ducto torácico. Inervação, né, mais uma vez também recebendo inervação simpática e parasimpática, né, simpática mais uma vez chega pelos esplâncnicos torácicos, né, maior, menor e imo, e parasimpático via nervo vago, tá? Então, aqui, ó, pelos troncos simpáticos aqui, né, então chegando aqui, e aqui por meio dos nervos vagos, ok? Passando aqui pelos gânglios celíacos, né, fazendo sinapse aqui também, certo? Plexo celíaco aqui, plexo mesentérico superior aqui. E as fibras sensitivas, né, isso daí é bastante importante do ponto de vista clínico, né, até para explicar aquela dor clássica da pancreatite, né, as fibras sensitivas, elas vão caminhar para os níveis medulares de T5 a T9. Isso explica o porquê da clássica dor da pancreatite ser uma dor em barra, né? Uma dor que se irradia transversamente para o dorso, seguindo os dermátomos correspondentes. Então, apenas uma rápida pincelada de área clínica que vocês vão ter a oportunidade de ver certamente muito quando vocês estiverem no ciclo profissional, quando vocês estiverem rodando pelas enfermarias de clínica médica, né, quando vocês estiverem trabalhando em hospitais gerais, né, uma situação com a qual vocês vão se deparar com alguma frequência na pancreatite aguda. A pancreatite aguda é um quadro inflamatório autolimitado, né, que tanto pode ser um quadro extremamente leve, como pode ser um quadro extremamente grave e com uma mortalidade que não pode ser desprezada. Então, em 1/3 mais ou menos dos pacientes, a pancreatite aguda pode evoluir com complicações, né? Inclusive com necrose pancreática, sepse, ou podem levar, por consequência isso, a graves disfunções orgânicas, como insuficiência renal, por exemplo, com internações prolongadas e uma mortalidade que não pode ser realmente desprezada. No Brasil, a gente tem uma incidência aproximada de 15 a 20 casos para cada 100 mil habitantes, tá certo? E em 75% dos casos, a gente vai ter ou etiologia biliar ou etiologia alcoólica. E aí isso se encaixa, né, no que estamos falando hoje, que é a pancreatite biliar. A pancreatite biliar, ela vai acontecer quando você tem um cálculo, tá, biliar, que migra pelo ducto colédoco, impacta na região da ampola hepatopancreática. Tá? Como ele impacta aqui, ele vai causar uma colecistite e ele vai causar uma pancreatite. Ok? Se esse cálculo progredir e sair, ok, a coisa está resolvida. O problema é que esse cálculo ele acaba algumas vezes ficando retido aqui, porque depois da ampola você tem um estreitamento na abertura para a papila maior do duodeno. Então, muitas vezes o cálculo se impacta ali naquela região e dali ele não sai. Então, começa o quadro agudo, né? Por isso que
não só por isso, né, mas de uma forma geral, o diagnóstico de colelitíase, né, de cálculos na vesícula, ele quase que invariavelmente ele vai ter indicação cirúrgica, indicação de cirurgia eletiva. Né? Você fez um exame de rotina, fez uma ultrassonografia, descobriu que tem um cálculo na vesícula, descobriu que tem colelitíase, né? Pode se preparar para fazer uma cirurgia eletiva, porque aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, vai complicar, tá certo? A menos que você tenha uma contraindicação absoluta, né? Seja um paciente muito idoso, muito frágil, ou tenha algum outro tipo de contraindicação. Caso contrário, se for uma pessoa rígida, um paciente rígido, tem indicação de fazer cirurgia eletiva, sim. Isso daí é extremamente importante, tá certo? Se preparar para fazer uma cirurgia eletiva e não ter que fazer um procedimento de urgência num contexto de uma colelitíase ou de uma pancreatite biliar. Então, apresentação clássica, né, da pancreatite aguda, a dor abdominal em barra, então, geralmente na região epigástrica, com irradiação para os 2 hipocôndrios e para o dorso, tá certo? E existem alguns critérios diagnósticos para pancreatite biliar, né? Isso daí a gente tem isso daí das referências de cirurgia, então uma dor no abdômen superior, uma dor aguda de instalação súbita. Quando você tem colicistite associada, você tem o sinal de Murphy positivo, né, que é você colocar o dedo no ponto cístico, né, ponto cístico aqui, o cruzamento do rebordo costal direito com a linha hemiclavicular direita, então nesse ponto aqui. Então, o paciente está deitado, você está examinando o paciente, você coloca o teu dedo ali, por exemplo, o teu dedo polegar afunda, tá? E o paciente refere dor, mas ele acomoda aquela dor. Você pede para que ele respire fundo, então essa inspiração, ela é interrompida pela dor, isso se chama sinal de Murphy positivo, é patognomônico de colicistite aguda. Além disso, uma elevação de amilase ou lipase 3 vezes o valor normal e uma tomografia com contraste com alterações pancreáticas que sejam compatíveis com inflamação, com pancreatite aguda. Então, isso permite o critério diagnóstico para pancreatite biliar. E aí também a gente não poderia deixar de falar da CPRE, a assim conhecida colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE. É um procedimento que pode ser diagnóstico, mas em geral terapêutico, né? Na realidade, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ela consiste em você chegar com um endoscópio, um catéter na ponta, e você vai injetar contraste, tá certo? Aqui em detalhe, para você visualizar os ductos pancreáticos ou biliares, mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá certo? Então, ó, que bonito, ó, ducto pancreático principal aqui, né, ducto pancreático, ducto colédoco aqui em cima e toda a árvore biliar, e aqui o ducto cístico aqui. Olha só que bacana. Então, aqui, né, é a região da ampola hepatopancreática. Ok? Então, a CPRE, ela pode também ser ademais de ser diagnóstico, um procedimento terapêutico também, que você pode, por exemplo, fazer uma papilotomia, você faz uma seção longitudinal aqui na papila maior do duodeno, né, com o objetivo de ampliar o orifício de drenagem. Então, se você tem um cálculo que está impactado aqui, né, e ele não consegue passar porque o orifício é estreito, você faz uma papilotomia, então, né, CPRE com papilotomia, né, e aí você permite a saída do cálculo. Você pode fazer a retirada dos cálculos com um balão extrator, uma cesta, né? E você pode fazer também a dilatação de estenoses, né? Com balões ou sondas dilatadoras ou com uso de prótese. Aqui é com o uso de um stent, né? Com um objetivo, assim, uma ideia mais ou menos parecida com o stent que se usa em coronária, né? O stent que se usa para carótida, embora na arterectomia seja superior em termos de resultado, o stent que se usa em aorta, obviamente, com um diâmetro diferente. Então, a ideia do stent aqui é muito parecida. É uma molinha, né, uma malha de aço que você expande e ela transforma o que é uma lesão estenótica, você acaba devolvendo o calibre normal para aquele canal ali, que é o ducto colédoco. Ok? Então,
pessoal, é isso por hoje. Eu agradeço mais uma vez a atenção do professor Babinski, gentileza do convite, e me coloco à disposição aqui para perguntas e dúvidas.